Revisão, terceiro ano, continuação. Exercício 9. O gráfico representa uma reação de equilíbrio gasoso. Observe e responda. Bom, então ele mostra aqui o gráfico com duas curvas. Sempre que eu tenho um gráfico com duas curvas, a curva mais alta é a reação sem catalisador e a curva mais baixa é a reação com catalisador. O primeiro tracinho aqui sempre indica os reagentes e o segundo tracinho depois da curva indica os produtos. Então vamos responder as perguntas. Letra A. Qual a entalpia dos reagentes? Você olhando aqui, o reagente é 40 e o gráfico está em quilocal por mol. Então vamos responder. Letra A, 40 quilocalorias. Letra B. Qual a entalpia dos produtos? Produtos têm uma energia, porque energia e entalpia é a mesma coisa. Energia de 10 quilocalorias. Letra C. Qual o valor do complexo ativado da reação com catalisador? Com catalisador é a curva mais baixa e complexo ativado é o topo do gráfico. Aqui no topo do gráfico, na curva mais baixa, 50 quilocalorias é o valor do complexo ativado com catalisador. Letra D. Qual o valor do complexo ativado da reação sem catalisador? Sem catalisador é a curva mais alta e complexo ativado é o topo do gráfico. Sem catalisador, o complexo ativado vale 70 quilocalorias. Letra E. Qual o valor da energia de ativação da reação com catalisador? Qual o valor da energia de ativação? Energia de ativação é o que falta para o reagente chegar lá no complexo ativado. Se ele quer com catalisador, eu preciso pegar aqui do reagente até o complexo ativado com catalisador. Então, de 40 para 50, a diferença aqui, 10 quilocalorias. Ou você faz pela fórmula, energia de ativação é complexo ativado menos energia do reagente. Então fica energia de ativação, complexo ativado com catalisador 50, menos energia do reagente que é 40, energia de ativação 10 quilocalorias. É a energia de ativação com catalisador. E a letra F pergunta energia de ativação sem catalisador. Vamos ver aqui. Sem catalisador, aí eu tenho que sair aqui do reagente, que é 40, e chegar lá em cima no complexo ativado sem catalisador, que é 70. De 40 para 70, diferença de 30 quilocalorias. Mas se você quiser fazer pela fórmula, energia de ativação é complexo ativado menos energia do reagente. Então, a energia de ativação vai ser... O que muda aqui? Complexo ativado, que agora ele está perguntando sem catalisador. Sem catalisador, o complexo ativado é 70, menos 40, que é o reagente. Energia de ativação, 30 quilocalorias. Ok? E a letra G, qual o valor da variação de entalpia da reação? Variação de entalpia é o ΔH. Qual o valor do ΔH da reação? Deixa eu apagar aqui para fazer.
Bom, ΔH, letra G, ΔH é produtos menos reagente. Entalpia do produto menos entalpia do reagente. O produto aqui vale 10, o reagente vale 40, 10 menos 40, ΔH menos 30 quilocalorias. ΔH dá negativo porque é uma reação exotérmica. Dá pra gente ver no gráfico, ó. O gráfico faz o caminho, depois desce. Toda vez que você tem um gráfico descendo, é porque você tem uma reação que está liberando calor. Reação exotérmica. Vamos para o exercício 10. O exercício 10, ele fala assim, ó. A chuva ácida tem grande impacto sobre o meio ambiente, afetando principalmente a biodiversidade do planeta. Um dos principais poluentes da chuva ácida é o ácido nítrico, formado a partir do óxido nítrico, que é o NO, que reage com o oxigênio do ar, formando o dióxido de nitrogênio, NO2. A equação de formação do ácido nítrico é... Aí ele dá a reação. Vou colocar a reação aqui no quadro. Número 10. Reação de formação do ácido nítrico. 3NO2 mais água líquida em equilíbrio, 2NO3, 2HNO3, aquoso, mais NO gasoso. Aí ele falou que o ΔH dessa reação é menos 138,18 kJ. E aqui é gasoso. Bom, olhando para a reação que está em equilíbrio, o que a gente já pode observar? Você tem um equilíbrio, então você tem uma reação direta e uma reação inversa. Ele deu o ΔH dessa reação, ele está te dando o ΔH de quem? Da reação direta. ΔH negativo significa que a reação é exotérmica. Então, isso significa que a reação direta é exotérmica e a reação inversa é endotérmica. Isso é importante para quê? Para a gente analisar o efeito da temperatura no equilíbrio. Lembrando que quando eu aumento a temperatura, desloca no sentido endotérmico. Nesse caso, vai ser para a esquerda. E quando eu diminuo a temperatura, desloca no sentido da reação exotérmica, que nesse caso é para a direita. Vamos ler aqui. Em relação ao equilíbrio da reação, analise as afirmações. Afirmação 1. O aumento da temperatura leva a um aumento da concentração de HNO3. Se eu aumentar a temperatura, vai deslocar para onde? Temperatura. Quando eu aumento a temperatura, desloca no sentido da reação endotérmica. E nesse caso, para onde que é a reação endotérmica? Para a esquerda. Se desloca para a esquerda, favorece a produção de quem? Do NO2 e da água, e não a produção de HNO3. Então tá falso quando ele fala que aumenta a concentração de NH3. Se deslocasse para a direita, para o HNO3, aí sim aumentaria a concentração dele. Mas não vai deslocar para ele, vai deslocar ao contrário, vai consumir
HNO3 e NO. Na verdade, vai diminuir a concentração desses dois. Por quê? Porque o aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico. Então, o item 1 está falso. Item 2. O aumento da pressão sobre o sistema tem como efeito o aumento da concentração de HNO3. Quando a gente aumenta a pressão, a gente mexe no volume. Eu vou ter que olhar aqui para onde, porque quando você aumenta a pressão, aumentar a pressão é diminuir volume, pressionar. Vamos ver nesse caso aqui para onde que é o menor volume. E volume eu só conto para reagente gasoso. Eu tenho aqui o NO2 que está gasoso, tem o número 3 na frente dele, 3 mols, então 3 volumes aqui. Aqui a água está líquida, então não conta volume para a água. HNO3 está aquoso, não conta volume para o HNO3, só conta volume para quem está gasoso. E aqui eu tenho o NO gasoso, então conto volume para ele. Que número que está na frente do NO? Nenhum. Então significa que é 1. Um volume aqui para o NO. Então vamos analisar o item 2. Quer dizer que no reagente eu tenho 3 volumes e nos produtos eu tenho 1 volume. Se eu aumento a pressão, vai deslocar para onde? Para o menor volume, então vai deslocar para lá, para o produto. Se eu desloco para a direita, que é o produto, vou favorecer quem? A produção de HNO3 e de NO. Então, quando o item fala que o aumento da pressão sobre o sistema tem como efeito o aumento da concentração de HNO3, verdadeiro. Então, o item 2 está verdadeiro. Item 3. O aumento da concentração de NO2, aumento da concentração desse, leva a um aumento da concentração de HNO3? Sim. O que acontece quando a gente aumenta a concentração de alguém? Você tem muito dele. Se você tem muito dele, para voltar ao equilíbrio, desloca no sentido para consumir o que você está colocando a mais. Então, você está colocando, aumentando a concentração do NO2, colocando muito do lado de cá. Equilíbrio vai deslocar para onde? Para a direita. Deslocando para a direita, ele está favorecendo a produção de quem? De HNO3 e de NO. Então, verdadeiro. Item 3, ele fala que o aumento do NO2 leva a um aumento do HNO3. Verdadeiro. Então, estão ou está correta quais itens? 2 e 3 são verdadeiros. Letra E. Então, questão 10, letra E. Vamos para a questão 11. Questão 11, ele fala assim: para o equilíbrio 2SO3 gasoso formando 2SO2 gasoso mais O2 gasoso, as pressões parciais dos gases são, aí ele te deu as pressões parciais. O valor de Kp para esse equilíbrio é, então vamos lá para a questão 11. Calcular o Kp. Questão 11, eu tenho 2SO3 gasoso, equilíbrio, 2SO2 gasoso, mais O2 gasoso. Bom, ele está pedindo o valor de Kp. Para eu escrever
a constante de equilíbrio em termos de pressão, porque Kp em termos de pressão, eu só escrevo para substâncias gasosas. Mas aqui, se você olhar, é um equilíbrio homogêneo, tá? Todo mundo no estado gasoso. Então, todo mundo vai entrar em Kp aqui. Produto sobre reagente. Quem são os produtos? SO2, então, pressão do SO2 ao quadrado, porque tem um 2 na frente do SO2, vezes pressão do O2, não tem nada, então não põe nada como expoente, e o denominador é o reagente. Pressão do SO3 ao quadrado, porque tem um 2 na frente do SO3. E aí, o que o exercício deu? Ele já deu as pressões parciais de cada gás. Então, agora eu vou substituir. Vamos lá. Pressão do SO2, 6, então fica 6 ao quadrado, vezes pressão do O2, 2, sobre pressão do SO3, 3 ao quadrado. Resolvendo as potências, 6 vezes 6, 36, vezes 2 sobre 3 vezes 3, 9, que é 3 ao quadrado, né? Então, fica 36 vezes 2, depois divide por 8, ou então você já simplifica aqui, tanto faz. Essa conta aí vai dar 8. Kp não tem unidade, é só número. Então, Kp igual a 8. Questão 12. Questão 12, ele fala assim: em um recipiente de 5 litros, estão em equilíbrio 5 mols de NO, 10 mols de H2, 10 mols de N2 e 15 mols de H2O, de acordo com a equação. Calcule o valor de Kc. Vamos lá calcular o Kc no exercício 12. Exercício 12. Exercício 12, vamos ver a reação 2NO gasoso mais 2H2 gasoso, formando N2 mais H2O, 2H2O. Aí ele falou, em um recipiente de 5 litros. 5 litros é o volume do recipiente. E aí ele te deu o número de mols de cada um. E perguntou o valor de Kc. Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Que concentração é essa? A concentração molar, que é a molaridade. Lembra que na fórmula da molaridade eu tenho número de mols dividido pelo volume em litros. Então, antes de jogar em Kc, eu preciso achar a molaridade ou a concentração molar de cada substância, porque ele não deu pronto, ele deu o número de mols e deu o volume. Então, eu vou pegar o número de mols de cada substância que ele falou e dividir pelo volume. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou calcular a concentração do NO. Como é que eu calculo? Número de mols dividido pelo volume. Eu vou fazer essa fórmula para todos, tá? Vou apagar aqui, porque senão não cabe. O NO, ele fala que tem 10 mols, não, tem 5 mols de NO. Então, é 5 mols dividido pelo volume, que é 5. Então, vai dar 1 mol por litro. Concentração do NO. Concentração do H2.
Número de mols do H2, ele falou que tem 10 mols de H2 e o volume é sempre o mesmo para todos, 5 litros. 10 dividido por 5, 2 mols por litro é a concentração de H2. Concentração de N2. De N2, ele falou que tem também 10 mols. 10 mols dividido pelo volume, que é 5, 2 mols por litro. Para o H2, para o N2. E por fim a água, H2O. A água, ele falou que tem 15 mols. 15 mols dividido por 5, que é o volume, tenho 3 mols por litro de água. Então, eu calculei a concentração molar para cada um deles, porque o exercício não me deu pronto. Ele deu o número de mols e deu o volume. O número de mols, cada um tem o seu, e o volume é 5 litros para todo mundo. Então, eu peguei o número de mols e dividi pelo volume, que é 5 litros. Para cada um. Aí, eu achei a concentração em mols por litro para cada substância. Agora, eu vou calcular o Kc. Kc é o quê? Produto sobre reagente. O que não entra em Kc? Substância sólida. Só que não tem ninguém no estado sólido, então vai entrar todo mundo. Então, fica concentração de N2 vezes concentração de H2O ao quadrado sobre concentração do NO ao quadrado, porque o número que está na frente da substância vira expoente, vezes concentração do H2 ao quadrado. Agora eu vou substituir pelos valores que eu achei. Então vai ficar concentração do N2, 2, vezes concentração da água, 3, então 3 ao quadrado, sobre concentração do NO, 1 ao quadrado, vezes concentração da água, 2 ao quadrado. Então, fica 3 ao quadrado dá 9, vezes 2, 18. É isso? É. Então, aqui em cima fica 18. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 18 dividido por 4 dá 4,5. 4,5. É o valor de Kc. Então, o exercício, quando ele pede o Kc, que é constante de equilíbrio em termos de concentração, mas ele não te deu as concentrações prontas. Ele te deu o volume e te deu o número de mols de cada um. O que você faz? Calcula a concentração para cada um primeiro, pegando o número de mols das substâncias e dividido pelo volume que ele deu. Acha as concentrações e as concentrações que você joga em Kc para fazer o cálculo. Ok? E vamos para o último exercício, questão 13. Escreva a expressão de Kc e Kp para o seguinte equilíbrio. Vamos lá. Questão 13. Deixa eu colocar a reação aqui. Questão 13. Você tem CaCO3 sólido, CO2 gasoso, não tem água aqui. Deixa eu fazer menor, senão não vai caber. CaCO3.
Bom, então nós temos essa reação aqui. CaCO3 sólido mais CO2 gasoso mais H2O líquido, formando Ca2+ aquoso mais 2HCO3 negativo aquoso também. Escrever Kc e Kp. Vamos lá. Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Concentração a gente usa colchete para identificar que é concentração. E em Kc não entra sólido. Eu tenho aqui um reagente que está sólido, então ele não entra em Kc. Os outros entram. Produto sobre reagente. Então vai ficar concentração do Ca2+, vezes concentração do HCO3- ao quadrado, por causa do 2, sobre concentração do CO2 vezes concentração do H2O. Esse é o Kc. E o Kp? Kc a gente tira só o sólido. E o Kp? O Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Quem tem pressão é substância no estado gasoso, então Kp só entra gases. Tem algum gasoso aqui? Tem só um, que é o CO2. Então em Kp só vai entrar o CO2. Então eu vou escrever aqui, deixa eu apagar para colocar o Kp. Então esse é o Kc. E na hora que eu escrevo o Kp, é em termos de pressão parcial, aí eu não uso mais o colchete, eu uso o parêntese, o Pzinho para dizer que é pressão, produto sobre reagente, só que eu só coloco substância no estado gasoso. Produto, tem alguém gasoso no produto? Não, então o que a gente faz? Coloca 1 sobre reagente, tem alguém no reagente gasoso? Tem. O CO2, então eu coloco pressão do CO2. E só. Se não tivesse ninguém gasoso, Kp é igual a 1 e só. Mas tem no reagente, então 1 sobre pressão do CO2. E aí nós finalizamos a lista de exercícios de revisão.